A paz do Senhor, amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra de Deus principalmente para você que é cristão e que tem observado o mundo que nós estamos inseridos nele, as mudanças, as oposições e muitas coisas que estão acontecendo no nosso meio nos últimos dias. E eu quero falar aqui principalmente para os cristãos do perigo desses últimos dias, ou do perigo desse momento que nós estamos vivendo. Não é nenhuma surpresa para aqueles que estão acompanhando, né, a realidade, a nossa realidade, como que o mundo parece estar virando de cabeça para baixo. As coisas mais absurdas têm acontecido e têm sido vista e recebido muitas vezes como algo normal, sem considerar também que os valores que são valores tradicionais, valores do pensamento cristão, têm sido bombardeado também nesses últimos dias, numa tentativa de romper essa barreira, né, de romper com essa construção do pensamento cristão. Precisamos entender uma coisa, que por trás de todas as ações dos homens existe um pensamento que está direcionando as ações. Sempre existiram e sempre vão existir os grandes pensadores, os filósofos, que têm a sua importância em influenciar o pensamento e as decisões da humanidade. E assim, muitas vezes, absorvendo essas influências ou esses pensamentos, o mundo vai sendo conduzido por essas influências. Então, os influenciadores estão aí hoje, as mais diversas formas, influenciando o pensamento. Mas nós precisamos entender que o cristão, ele não deve conduzir a sua vida motivada por uma filosofia humana. O que deve conduzir a vida do cristão, do verdadeiro cristão, é a luz de Cristo. A luz de Cristo deve ser realmente o que deve conduzir a vida do cristão, seja em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer fase da história. Desde o surgimento da igreja, a igreja passou e experimentou diversas fases na história. Mas o cristão precisa ser um cristão autêntico. Ele precisa entender que ele foi inserido nesse mundo para ser luz e sal, luz do mundo e sal da terra. Portanto, nós temos, como cristãos, que nortear as nossas decisões e os nossos pensamentos à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor. O que nós presenciamos de tantas coisas que têm acontecido, das mais diversas aberrações, para nós cristãos que acompanhamos, que estamos antenados com o que diz a palavra do Senhor e que com aquilo que o mundo está propondo, nós vamos ver que para nós não há nenhuma novidade. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele falou do perigo desses últimos dias e como que os homens nesses últimos dias estariam vivendo. E eu quero aqui trazer para vocês, para que nós possamos estar atentos ao que diz a palavra do Senhor com relação a esse perigo, discernir o momento que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra do Senhor: saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Então, o momento dos últimos dias
é o momento em que as pessoas se tornarão pessoas egoístas, pessoas que amarão a si mesmas, não terão preocupação e amor ao próximo. O amor de muitos esfriariam, já dizia o próprio Cristo, como sinal que antecederia a sua própria vinda. As pessoas amariam a si mesmas e ao dinheiro, ou seja, por amor à sua própria vaidade, a si mesma, e ao dinheiro, o dinheiro acaba se tornando uma espécie de Deus na vida de muitas pessoas. E por amor ao dinheiro e por querer enriquecer, essas pessoas estão dispostas a criar mecanismos dos mais perversos, desde que obtenham lucros nesses mecanismos. Não importa se aquelas coisas que serão criadas para trazer lucro possa prejudicar o ser humano, as demais pessoas, desde que alguém esteja levando vantagem. Isso é o que importa. Ou seja, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz ainda Paulo que nos últimos dias as pessoas serão arrogantes e orgulhosas. Pessoas arrogantes e orgulhosas. As pessoas arrogantes, elas não conseguem, elas não aceitam serem corrigidas, elas não aceitam serem disciplinadas. As pessoas arrogantes não aceitam que estão erradas. Elas são orgulhosas, elas são incapazes de admitir os seus erros, de se humilharem, de pedir perdão, de reconhecer que falharam, que erraram. Essas pessoas estão à nossa volta, estamos cercados de pessoas desse tipo. E essas pessoas arrogantes e orgulhosas zombarão de Deus. E eu pergunto a você que está me ouvindo, nos últimos dias, como que nós temos visto as pessoas zombarem de Deus? Não é verdade? As pessoas estão zombando de Deus sem nenhuma preocupação. Mas a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Deus não terá por inocente aquele que zomba da sua divindade. Desobedecerão aos pais, as pessoas não terão mais respeito para com seus pais, não seriam mais obedientes a seus pais. Os filhos, ao contrário, iriam querer viver as suas vidas do jeito que elas mesmas entendem ser melhor, e não debaixo de uma orientação, debaixo de um conselho dos pais. Serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão. A falta de perdão seria uma marca dessa sociedade que nós vivemos. Caluniarão os outros, calúnia. A calúnia também marcaria essa geração. E eu pergunto a você que me ouve, será que nós não estamos vendo nos últimos dias tantas calúnias, tantas difamações, principalmente com as redes sociais, tornaram-se então uma fonte que tem sido utilizada com esse propósito de caluniar, de difamar. Não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Ou seja, aquilo que é bom, essas pessoas iriam odiar as coisas boas. Trairão os amigos e serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Ou seja, o que queria marcar essa geração, uma geração que estaria vivendo em prol da satisfação, da busca pelo prazer, é o pensamento hedonista conduzindo essa geração. A busca desenfreada pelo prazer, não importando com amor a Deus, não importando se as coisas que essas pessoas
praticam para satisfação própria, possam ferir a Deus, possam ir na contramão daquilo que Deus espera. Serão religiosas apenas na aparência. Religiosas apenas na aparência. Ou seja, iriam professar uma religião, mas sem nenhuma devoção. Rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ou seja, qual o poder que leva o ser humano à verdadeira devoção? É o poder do Espírito Santo. Essas pessoas iriam então rejeitar o poder, a influência do Espírito Santo e, portanto, seriam apenas religiosas de nome, mas não teriam uma devoção sincera. Em contrapartida, Paulo vai dizer para Timóteo que o conselho para Timóteo deve servir para nós nessa geração. E Paulo vai dizer assim: todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ora, meu irmão, você que é cristão, prepare para sofrer perseguição. Se você quer viver uma vida cristã de fato, uma vida de devoção, você precisa estar preparado para sofrer as retaliações, as perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão os outros e eles próprios serão enganados. Enganarão os outros e eles próprios serão enganados. Mas você deve permanecer fiel naquilo que foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, firme-se no conselho da palavra de Deus, busque a ajuda do Espírito Santo, viva uma vida de devoção, sem o fortalecimento dos princípios cristãos da nossa vida. Você, cristão que está me ouvindo, não suportará a perseguição que está por vir. Seja sóbrio nessa última hora, busque ao Senhor, esteja atento e não venha ceder às afrontas e às perseguições e às propostas contrárias à palavra de Deus que tem se levantado nessa última hora. Lembre-se que nós somos cristãos para sermos sal da terra. Sal é aquele que conserva, é aquilo que conserva. Cristão, você precisa conservar valores que devem ser conservados. Os valores que nortearam a geração até aqui, os bons valores, os bons costumes, não abra mão deles, não negocie esses valores, preserve, seja um conservador, cristão fiel. E também nós devemos ser luz em meio às trevas. As trevas estão dominando o mundo, mas nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.